Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Eu quero te convidar para nesse início nós orarmos a Deus, pedindo que nos ministre, que nos abençoe, nos alimente nesse tempo de devocional. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer e te dar graças por esse dia que tu nos deste, Senhor. Te dar graças, Pai, por todas as bênçãos que tens derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Te dar graças porque em tempos difíceis é tu que nos sustenta, Senhor. Queremos te bendizer, te louvar, Senhor, porque a tua mão é que nos guarda. Nós queremos também, Senhor, pedir que a tua misericórdia se renove sobre a vida daqueles, Pai, que estão sofrendo, ó Deus, o impacto desse tempo de pandemia, que sofreram suas perdas, que estão enlutados, que perderam o emprego, que ficaram inseguros quanto à provisão, quanto aos recursos que mensalmente necessitam para colocar o pão sobre a mesa. Deus, que tu sustentes, que tu possas gerar provisão e que tua palavra, teu Espírito Santo possa tocar os corações e gerar mesmo, Pai, generosidade da parte do teu povo. Que não falte o pão, que não falte o suprimento, ó Deus, para as vidas e para os corações, e que tu possas nos mobilizar como igreja, como gente que é chamado pelo teu nome, para ir como agentes de socorro para aquele e aquela, Senhor, que está necessitando. Que seja assim, Pai. Que o Senhor também nos levante para ouvir aqueles que nessa hora, Pai, não tem quem os ouça direito, que estão deprimidos, que estão angustiados, que estão entristecidos, que estão, Senhor, amedrontados, Pai. Que o Senhor nos levante como igreja, como gente do bem, para ir ao encontro, para oferecer o ouvido e a escuta, a fim de que, Senhor, pessoas, a fim de que, Deus, aflitos, deprimidos, possam ter a sua alegria renovada. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero lembrar uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 6, depois que Jesus opera a multiplicação dos pães. João 6, verso 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus se retira sozinho. Uma coisa é a solidão, a pessoa que se sente só e está só no mundo. Outra coisa é a solitude, é a prática de se retirar, de se colocar na condição de sozinho voluntariamente. Me parece que é isso que Jesus faz. Ele se retira e fica sozinho. Ele se retira e fica sozinho. Essa é uma prática espiritual que nós encontramos bem presente na vida de Jesus e que tem sido abandonada por muitos cristãos. A prática de se retirar, ficar a sós com Deus. Aqui diz que ele foi para o monte, ao lugar da oração. Jesus fala em Mateus 6 de entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. Me parece que nos nossos dias muitos têm abandonado essa prática tão saudável, tão vital, tão oportuna, tão em ordem o tempo todo, tão necessária. E por que tem abandonado? Alguém poderia dizer, porque seus corações se esfriaram, ou porque seus corações foram seduzidos,
por outros brilhos, por outras cores, que não mais os brilhos e as cores do Senhor nosso Deus. Muitos perderam a experiência de ver em Deus prazer puro, alegria pura, satisfação pura, realização pura, paz pura. Agora seus olhos estão fitos em outros brilhos, em outras cores. Afinal, nós estamos vivendo num tempo que oferece para nós tanto entretenimento. Se você quiser, você pode ficar o dia inteiro entretido com filmes, com séries, com rede social, com WhatsApp, com Facebook, uma série de coisas. Você pode ficar o dia inteiro entretido com isso, com joguinhos, né? Com alguns estão presos a esses vícios dos joguinhos, né? E essas coisas vão atraindo a gente, vão cativando a gente, vão escravizando a gente e vão nos privando dessa experiência sem igual, dessa experiência que é sobrenatural, que é se colocar nesse lugar sozinho com Deus, onde eu falo com Deus e Ele fala comigo, onde não é preciso eu fingir nada, onde não é necessário eu esconder nada, onde eu não preciso temer em expor as minhas entranhas, por mais feias que elas sejam, onde eu não preciso temer de falar dos pensamentos que eu não deveria ter, mas eles brotaram de algum modo em minha mente e eu não consegui, quem sabe, me livrar deles. Onde eu posso expor, por exemplo, os pensamentos julgativos que eu alimentei acerca do meu irmão, da minha irmã. Onde eu posso expor, por exemplo, desejos maus que porventura surgiram dentro de mim, que eu não deveria tê-los, mas que de repente eles me tomam, eles me têm, e eu preciso cuidar para não ser totalmente tomado por eles, conduzido por eles. A oração é esse lugar onde eu não preciso ser outra pessoa, onde eu e você podemos ser nós mesmos na presença de Deus. Eu imagino como nós poderíamos experimentar coisas extraordinárias se nós começássemos a dar ouvidos à voz do Espírito que chama vem, e nos convida para esse lugar onde nós nos colocamos sozinhos, nós e Deus, nós e o Pai, onde nós paramos para, no silêncio, na solitude, ouvir a voz do Pai. Porque às vezes nós aprendemos a orar de um jeito tão estranho. Eu me lembro que a primeira reunião de oração que eu participei, eu ouvi uma pessoa orando e falando, e eu pensei, meu Deus, eu não sei orar, eu não posso orar, porque eu não tenho muitas palavras para dizer. Aliás, eu sou um homem de poucas palavras, eu não tenho muitas palavras para dizer. Mas a oração é essa experiência que nós não precisamos ter muitas palavras para dizer. Nós não precisamos ter versículos bíblicos para citar. É bom conhecer a Bíblia, mas para orar não é necessário citar versículos, não é necessário falar palavras bonitas, não é necessário que a gente conheça a doutrina, que a gente saiba o método de como, em que tom de voz a gente fala com Deus, se a gente precisa ser detalhista ou não. A oração não é essa experiência. A oração é essa experiência onde eu me encontro com Deus, nu, totalmente despido, e aí sem nenhum disfarce, onde eu sou eu mesmo, onde eu não sou o pastor, eu sou Alessandro, onde você não é nem o pai, nem a mãe,
nem o seu fulano, nem o patrão, nem o empregado, nem o fulano que tem o cargo tal, não, você não é o diretor tal, não é o professor, não é a professora, você não é o vereador, a vereadora, enfim, seja que função social você ocupa diante de Deus, você é você mesmo. Você não é o cargo que você ocupa. Nosso cargo, nossa função, nada disso impressiona Deus. Isso é maravilhoso. Quando a gente está diante de alguém que nós não precisamos impressioná-lo. Nós não precisamos. Nós não precisamos impressioná-lo para cativar a sua atenção. Ele já está atento a nós. Ele, antes de tudo, já se deixou cativar por nós, antes de nós querermos ser cativados. Antes de nós almejarmos que a sua atenção fosse cativada, ele já se deixou cativar por nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu quero desafiar você a ouvir a voz do Espírito, o mesmo Espírito que convidou Jesus para aquele retiro espiritual. E é interessante que a hora desse retiro não foi uma hora de pandemia, não foi uma hora de aflição, de medo, de insucesso, né? Mas o pessoal queria fazê-lo rei. O que existe aqui é um confronto entre a missão que Jesus veio cumprir, veio dar a sua vida por nós, e a missão que os discípulos queriam, e muitos do povo queriam que Jesus realizasse, de ser rei de Israel. A missão que Jesus deveria cumprir pela cabeça do povo e a missão que o Pai o enviou para cumprir. E Jesus nessa hora se retira. Quando se vê nesse choque, nesse conflito entre a missão do Pai e a missão que o povo queria que ele cumprisse. Então, a oração, o retiro espiritual, o estar sozinho, é extremamente importante, especialmente quando nós nos encontramos nessa encruzilhada, onde abrem-se dois caminhos, onde não fica mais claro o que é a missão de Deus e o que é meramente voz do povo. A oração é esse lugar onde Deus vai renovar no nosso coração, como igreja, como filhos e filhas, qual é a nossa missão aqui nessa terra, para que a gente não se perca. É o momento em que o filho, a filha ouve a voz do Pai. Quem sabe Deus vai dizer para você, vai dizer para mim: filho, filha, eu te chamei para isso, não foi para aquilo. Filho, filha, eu te chamei não para ser rei entre os homens. Eu te chamei para dar a sua vida voluntariamente. Isso é extraordinário. A oração renova no nosso coração. A oração é essa experiência de deixar Deus nos renovar para que nós sigamos em frente na missão que Deus nos confiou para fazer. Deus não chamou Jesus para ser uma espécie de rei Davi. O povo queria que Jesus fosse uma espécie de rei Davi. Talvez as pessoas querem que você seja uma espécie de rei Davi. Que talvez as pessoas queiram que você seja alguma coisa. E você percebe que Deus te chamou para ser outra coisa. A oração é essa experiência de você se colocar sozinho para ouvir a voz do Pai, para tapar os ouvidos para as outras vozes e ouvir a voz do Pai, daquele que te ama, me ama e que nos incumbiu e que nos deu responsabilidades também nesse mundo. Ele nos deu porque confia, porque Ele confia. Ele confiou o seu Filho a nós, Ele confiou o seu amor a nós, Ele confiou a sua palavra a nós.
Ele confiou o seu Espírito a nós. Eu quero te convidar então para essa palavra de oração. E quem sabe nesse tempo é oportuno eu e você pedirmos: Deus, renova no nosso coração a sensibilidade de ouvir o teu Espírito nos chamando para retiros espirituais, para pausas nas nossas rotinas, pausas. Se nós não somos capazes de pausas, é porque nós já estamos escravos do ritmo, da rotina desse mundo. Isso é mal. Isso é mal. Então vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer e te louvar, porque se em alguns momentos nós nos vemos reféns das rotinas, dos ritmos desse mundo, isso é mal. Existe um bem que é a tua palavra, existe uma boa nova que o teu Espírito está nos chamando, Senhor, para nos retirar, está nos chamando para nos colocar a sós, está nos chamando para ouvirmos a voz do Abba, está nos chamando para alinhar o nosso coração com o coração do Pai, está nos chamando para que nós possamos discernir a voz do povo e a voz de Deus, porque em alguns momentos elas são antagônicas, elas não são vozes comuns, elas são vozes divergentes. E nós queremos, Senhor, nos curvar diante da tua voz, porque se o Senhor nos deu uma missão, nós queremos abraçar a missão que tu nos deste, Senhor, porque tu nos chamaste para vivermos para a tua glória, não para a nossa glória, não para a glória dos homens, não para a glória de um grupo, não para a glória, ó Deus, de Pai, de um interesse, ó Deus, de aquele ou aquela, mas tu nos chamaste, ó Deus, para a tua glória. Então glorifica o teu nome através das nossas vidas, Pai, e abençoa-nos para que nós vivamos a tua vontade. Faz assim, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, renove no teu coração esse desejo de se retirar, de se colocar a sós com o Pai. Existem pessoas com quem nós gostamos de estar, família, esposo, pais, filhos, e é preciso estar. Mas existe alguém, existe um Deus que nós precisamos, em alguns momentos, nos retirar para ouvir a sua voz. Que Deus abençoe você, te fortaleça nesse propósito de ouvir a Deus em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz.